bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo de Deus, povo abençoado. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que nós já estamos aqui neste dia, nesta manhã. Não sei qual horário você vai se reunir aí com o Espírito Santo de Deus, mas eu creio que independente do horário, Deus tem algo muito poderoso para te entregar hoje. E nada melhor do que gastarmos o nosso tempo, o nosso dia com o Senhor, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que vê todas as coisas e aquele que é poderoso para nos proteger do ladrão, aquele que veio para matar, roubar e destruir. E é claro que hoje nós vamos falar sobre mais uma das pragas enviadas pelo Senhor ao Egito. O que essas pragas têm nos ensinado nesses últimos dias tem sido poderoso, tem sido tremendo. Você que está chegando aqui hoje, está indo de paraquedas aqui, não está entendendo nada. Nós estamos neste devocional Caminho Diário trabalhando sobre as pragas do Egito, aquilo que Deus confrontou naquela época que nos confronta até os dias de hoje. Se nós pararmos para analisar tudo aquilo que Deus tem feito, Deus tem revelado, o cuidado do Senhor para conosco. Isso é muito bom, isso é muito bom. E a de hoje, gente, é extraordinária. O que Deus faz, o que Deus fala através do gafanhoto é muito forte. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar ao Senhor, porque nada disso aqui faz sentido se não tiver a presença do Espírito Santo. E eu quero convidar você a, junto comigo, orarmos. Vou colocar um fundo musical aqui, enquanto você fecha seus olhos por alguns segundos e a gente vai chamando pela presença do Espírito Santo. Amém? Senhor, obrigada, meu Pai, por mais um dia. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Meu Deus, que alegria poder estar de pé em um novo dia. Que alegria poder ter a oportunidade de viver algo novo hoje. Eu sei que o Senhor já preparou um dia extraordinário para nós. Eu sei que o Senhor já tem aí tudo pronto. Então que seja feito tudo conforme o Senhor planejou. Que aconteça tudo em detalhes, conforme o Senhor preparou. Eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, a direção de tudo na minha vida. Que assim seja em nosso tempo, que assim seja no teu tempo, que assim seja a tua vontade, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus, guia-nos neste devocional, guia-nos nesse caminho, que a tua palavra hoje nos confronte de forma tão poderosa que a gente não consiga mais resistir à tua presença. Que o Senhor seja o nosso alicerce, que o Senhor seja a nossa cura, que o Senhor seja a nossa libertação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, sente a presença aí. Deixe o Espírito Santo entrar e falar. Deixe o Espírito Santo agir. Deixe o Espírito Santo manifestar o poder. Amém? Nós damos a sequência aí no livro de Êxodo, hoje iniciando o capítulo 10. Nós vemos que as pragas começaram lá desde o capítulo 8 e vem caminhando durante esse período a gente fazendo essa leitura. É importante que você faça a leitura do livro completo para que a gente possa entender todo o contexto, entender o que está acontecendo aqui, o porquê dessas pragas. Então, a gente precisa de fato estar fazendo essa leitura bíblica, que é o alimento diário, para que a gente conheça um pouco mais sobre o Senhor, para que a gente conheça sobre o caráter de Deus. E essa praga aqui confronta muito isso. Os gafanhotos. Sabe quando você não cuida? Quando você deixa para lá, o ladrão vem e rouba. O ladrão vem e leva. E Deus, Ele quer cuidar daquilo que você já não tem mais força, daquilo que você já não sabe mais como cuidar. Deus, Ele quer proteger. Deus, Ele quer tratar. Deus, Ele quer restaurar. E a gente precisa dar acesso a isso. Amém? Que o Senhor hoje tenha acesso ao seu coração para poder entrar e fazer morada. Capítulo 10, eu vou ler apenas 3 versículos e você vai fazer a leitura do 1 ao 20. É onde vai estar falando sobre o alerta de Deus
sobre os gafanhotos e Deus cumprindo ali, enviando os gafanhotos ao Egito. Vamos lá. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite, e ao amanhecer o vento oriental trouxe os gafanhotos, em algumas traduções as lacustas. E as lacustas, ou os gafanhotos, subiram por toda a terra do Egito e desceram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas nunca houve gafanhotos como estes, e nem depois destes haverá. Pois eles cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E eles comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que as saraivas haviam deixado. E nunca ficou verde alguma área, e não ficou verde nenhuma das árvores, nem as ervas do campo, em toda a terra do Egito. Gente, existem algumas decisões que acabam nos levando a perder tudo. Aqui no Egito, Deus ele continua esse confronto com os deuses que se diziam ter controle sobre a prosperidade, sobre a fertilidade da terra, sobre os frutos que a terra dá. E tudo aquilo que a gente coloca, vamos dizer assim, nos coloca como garantia, Deus ele nos mostra que é apenas vã. Ele é quem sustenta a terra. Ele é quem mantém a terra. Ele é que permite a terra produzir. E se nós abandonamos a nossa confiança no Senhor, a nossa obediência, nós vamos acabar vendo tudo sendo levado. E aqui no Egito não foi diferente. Faraó, ele viu aquelas saraivas destruindo boa parte de tudo aquilo que eles tinham. E o pior de tudo é que ele olha para o que ficou e se garante nos seus deuses, dizendo que vai recuperar tudo, que tudo voltará a ser como era antes. Um cristal quebrado não volta a ser como era antes. Deus ele é especialista em refazer. Somente Ele, porque Ele é o Criador. Então não adianta a gente tentar catar os cacos e formar novamente uma história. Aquela história que começou e de repente se perdeu, sabe, se quebrou, não é para continuar. É para Deus refazer. Se a gente não deixar o controle nas mãos de Deus e ficar tentando todos os dias trazer o controle, a gente acaba se perdendo. Existem tempos que Deus vai precisar puxar muito a orelha. Realmente, assim, pegar forte na orelha. Quando eu digo a orelha, é porque a gente tem aquele costume de dizer o puxãozinho de orelha. Mas é preciso que Deus aperte de verdade. Permita que algumas situações aconteçam para que a gente desperte. E ainda vai ter pessoas que não vai querer despertar, que vai querer continuar no controle e não vai deixar Deus trabalhar. E olha o que vai acontecer. O versículo do dia, o versículo 3. Olha o que o Senhor vai dizer aqui no versículo 3. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: quanto tempo mais recusarás a humilhar-te diante de mim? Aqui Deus está fazendo uma pergunta não só para Faraó. Naquele tempo, Faraó recusou a pergunta. E aqui hoje, eu quero perguntar para você:
Até quando você vai resistir o tempo de tratamento do Senhor? Até quando você vai resistir ao tratamento de Deus? Talvez você esteja se perguntando, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que as coisas estão desse jeito? Por que chegou neste nível? Deus ele já avisou, Deus ele já deu alerta e você continua resistindo. Você continua abraçado nos cacos. Você continua, sabe? Cada queda quebra mais uma parte. Você vai lá, pega e tenta colar. A pergunta para hoje é: até quando você vai resistir à presença de Deus na sua vida? Até quando você vai bloquear o acesso de Deus para a sua transformação? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele é especialista em tratar, em aquebrantar corações, em tratar corações duros. Mas uma coisa a gente precisa saber: Deus ele nunca inicia um processo para ele deixar para trás. Se ele começa, ele vai terminar. Tá bom, missionária? Então, ótimo, perfeito. Deus não vai me abandonar. Só que você precisa entender que esse processo tem um tempo que Deus determinou. Mas se você continuar resistindo, se você continuar catando os cacos que Deus já permitiu ser tirado, esse tempo pode ser mais longo do que você pode imaginar. Sabe, Deus ele inicia o processo, mas o tempo que isso vai durar vai depender muito de você, a sua resistência. E quanto mais você resiste ao processo de Deus, mais perca você tem, mais doloroso esse processo fica. Deixa Deus entrar, deixa Deus fazer aquilo que Ele está te dizendo que vai fazer. Deixa Deus mudar. Eu não sei, missionário, o que é que Ele quer. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer na minha vida. Está um reboliço. Quando eu penso que está tudo bem, de repente está uma bagunça. Porque você está resistindo a isso. Você está resistindo a isso. E aí Deus precisa arrancar para te alertar. Sabe, se Faraó tivesse aquebrantado o coração no primeiro aviso, o Egito não estaria desse jeito. Gente, aqui o Egito está assim totalmente quebrado. Já não tem mais esperança de restauração. E ele continua com o coração quebrantado ou endurecido. Ele continua resistindo. Sabe, ele olha para um lado e para o outro, tanta gente morta, tanta destruição. E ele olha e diz: a gente ainda vai se erguer. Eu vou conseguir. É só mais uma tempestade. Você não precisa passar por isso assim. Deixa eu te falar, você não precisa. Deus ele quer fazer um tratamento, ele quer iniciar algo, ele não vai deixar pela metade. Se ele começou, ele vai completar. Deus começou o tratamento no Egito e ele não abandonou. Teve que chegar até a extremidade, a morte dos primogênitos. Mas eu quero que antes que a gente chegue na morte dos primogênitos, você tome essa decisão. Não precisa ser assim. Não precisa. Deixa Deus fazer hoje o que Ele quer fazer com você. Deixa Deus te dar hoje a vida que Ele quer te dar. Sabe, eu resisti ao Senhor muito tempo. E Ele teve que enviar tudo que foi necessário de pragas para eu poder deixar, entregar a minha vida nas mãos dele. Não precisa ser assim com você. Ou talvez você já chegou nesse nível. E aí você pensa, não dá mais. Não dá mais. Mas esse Deus aqui que eu te trago hoje é Deus de transformação completa. Ele não age pela metade. Ele é soberano. E se hoje você chegou até aqui, deixa Deus entrar. Deixa Deus agir.
Gálatas 6:7, ele vai nos dizer sobre a semeadura. Tudo que o homem planta, ele vai ter que colher. E aí eu te pergunto hoje, resistência. Resistência à vontade de Deus. É uma boa semente? Você vai querer continuar resistindo à vontade do Pai? Até quando? Quando não vai ter mais jeito? Não, mas se Deus está insistindo em mim é porque tem projeto, então eu vou continuar desse jeito. Deus que lute para me conquistar. Ei, cuidado. Cuidado porque Deus já determinou o tempo. E se chegar no tempo que Ele determinou e você continua aí com o coração duro, sem deixar Ele acessar, vai vir essa raiva, vai vir o gafanhoto e tudo aquilo que você pensou que ainda tinha vai por água abaixo. Gente, aplicação para a vida. Anote isso. Tudo aquilo que não se é tratado, cuidado, o ladrão leva, se perde. Os gafanhotos vieram porque Faraó não quis cuidar. Ele, por alguma razão, achou que poderia restaurar o Egito. Na doce inocência. Só pode ser inocente uma pessoa dessa. Isso eu estou sendo hipócrita, tá, gente? Estou sendo hipócrita. De inocente, Faraó não tinha nada. Uma pessoa dessa se acha inteligente, se acha esperto, acha que pode lutar contra os aguilhões do Senhor. Aí, aquilo que ainda tinha, que estava restando, o ladrão leva. Sabe, foi assim com os gafanhotos. Faraó olhou e disse, ele ainda deixou um negocinho ali. A gente dá um jeito. Sabe quando você está olhando para a situação, a sua vida e as suas ações, e você olha e diz assim, não, ainda dá para continuar? Faz isso não. Faz isso não. Não resista à potente mão de Deus. Não resista ao cuidado de Deus não, meu irmão. Não resista ao que Deus está fazendo. Não faça isso. Porque aquilo que não tem proteção se perde. Se você não deixa Deus entrar para proteger, o diabo vai levar. Ele vai roubar, matar e destruir. Nisso ele é especialista. Mas Deus é especialista em restauração, em transformação completa, em nova criatura. Hoje eu sou uma nova criatura. E digo isso de todo o meu coração, acredite quem quiser. Deus me pegou nos cacos, quebrada. Enquanto eu insistia em dizer, ainda dá para resistir mais um pouquinho. Mas chegou um tempo que eu disse, não dá mais. Só que não precisa ser assim, chegar no limite. Pode ser hoje, pode ser agora. Essa decisão você pode tomar agora. Não dá para negociar com Deus. Não queira negociar com Deus. Ou você muda, ou vai ter que colher as consequências das suas plantações. Não pense que Deus está colocando maldição sobre a sua vida, não. Você planta e você colhe. Às vezes as pessoas dizem que Deus lançou maldição sobre a vida dela. Deus quer te abençoar. Deus quer cuidar de você. Mas quando você não permite a proteção de Deus, é você que está plantando isso. E toda casa sem proteção, ela está sujeita ao ladrão. E ele entra, e ele rouba, e ele leva tudo de bom que ele encontrar. E o que não presta, fica. E aí não dá mais para colar. Porque já está desgastado, quebrado. E é por isso que muitos estão indo. É por isso que muitos não voltam mais.
Que hoje você tenha o entendimento do chamado de Deus para você. Deus, Ele quer não somente tratar você, Ele quer te libertar. Tem gente que quer vir para a presença de Deus só fazer um tratamento. Só quer aquela oração de cura. Ah, eu conheço tanta gente. Ah, fala, Pai. Deus vai falar. Goste você ou não. Tem pessoas que só quer oração. Só quer alívio momentâneo. Só que esse Deus aqui que eu prego não é Deus disso. Alívio momentâneo. Ele quer tratamento completo. Ele quer libertação. Para de mendigar. Queira libertação. Queira vida. Queira salvação. Você não precisa disso. Sabe? Junta os cacos. Quebra tudo ali, sabe? Aí tenta ficar colando. Vem para a presença de Deus. Ô Pai, ora aqui, Senhor. Me ajuda. Aí Deus ajuda. E depois no outro dia assim, ó. Se pica. Faz isso não. Deixa Deus completar a obra. Ah, mas eu não quero. Ah, mas... Cuidado. Talvez essa corda que você esteja segurando seja uma navalha. E ela tá te cortando inteira. Não resista, não. Deixa Deus cuidar. Fique com essa reflexão no seu coração hoje. Até quando você vai resistir à potente mão de Deus? Até quando Faraó aqui estava resistente e tudo que sobrou, o ladrão ainda voltou para buscar. Os gafanhotos fizeram uma limpa. Tal foi que toda a terra escureceu. Meu amigo, um gafanhoto já faz estrago. Imagina, uma quantidade absurda que a terra escureceu. Não ficou nada. Não ficou nada. O diabo só vai parar no dia que não tiver mais nada. Então hoje eu faço um apelo ao teu coração. Não resista mais a Deus. Não resista mais ao cuidado e ao amor de Deus. Deus te convida a ser amado. Deus te convida hoje a ser transformado. Deus te convida hoje para um tratamento completo. Sabe aquele tratamento de beleza que você sempre sonhou em viver? Cabelo, rosto, corpo, unha, pé, mão, tudo completo. Tratamento completo para você sair do salão assim, regozijado. Massagem, ai, colocou a coluna no lugar, fez uma massagem deliciosa, fez até aquela massagem ali na barriga para diminuir a pança. Ei, Deus quer tratamento completo. E Ele não vai te cobrar nada por isso. Pelo contrário, Ele ainda vai te revestir de toda a autoridade e poder. Deus é especialista em resgatar vidas. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, na minha festa de 25 anos, você diria que essa aqui, que está comemorando 35 anos hoje não, tá, gente? Daqui a uns meses. Meu aniversário é em maio. Mas eu digo hoje, nesse ano. Alguém que está comemorando 35 anos esse ano parece ser mais nova do que a de 10 anos atrás. Eu estava o caco, cheia de demônios. Talvez você não queira acreditar nisso. Cheia de espíritos imundos que fazia de tudo para me destruir. Sabe? Agarrada na idolatria, assim como estava esse povo aqui. Assim como estava Faraó aqui. Agarrado na idolatria, cheio de demônios, de espíritos controladores, que só mata, destrói,
rouba. O diabo quer roubar a tua vida e Deus quer te dar vida nova. Qual é a tua escolha? Os gafanhotos nos trazem esse alerta. Se nós não despertarmos, não vai sobrar nada. Amém? Não vou dar amém não, missionária. Amém. Diga um amém forte aí, meu irmão. Porque é a confirmação que você entendeu o recado e que vai se libertar disso. Não resista ao Senhor. Deixa Ele entrar e te dar 10 anos aí de refrigério, de vigor, de beleza e de paz. Amém? Que você possa desfrutar dessa presença. Esse é o maior desejo do meu coração. Eu não estou aqui pregando para ganhar likes, para ganhar dinheiro. Eu estou aqui pregando para ganhar almas para o Senhor, para alcançar corações. Eu estou aqui por você, como Jesus esteve na cruz por você e por mim. Eu estou aqui hoje por mim e por você. Não que eu possa fazer o que Jesus fez, mas eu estou dando sequência no que Ele me ordenou fazer. Ide e pregai. Testifique. Fale do que você viu aqui. Conte as maravilhas que tem visto eu fazer. Esse é o chamado do Senhor para nós. Ele vai nos transformar e nos enviar a contar as maravilhas. Eu estou contando meu testemunho aqui, dia após dia. Eu conto um pouquinho do que Deus fez na minha vida. E Ele pode fazer na sua também. Ele quer fazer na sua também. Não resista mais. Eu não sei qual área você ainda está aprendendo. Sabe, tem gente que libera a vida sentimental e trava a financeira. Trava a saúde. Prende a vida pessoal, familiar. Ei, Deus não é Deus de uma área. Ele é Deus de obras completas. Ele não vai tratar apenas uma área. Ele vai mexer em toda a estrutura. Ele vai refazer. Então, deixa Ele no controle. Amém? Fique com Deus. Fique com essa paz que excede todo o entendimento. Gente, ó, já fomos para quase meia hora, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. E que você possa compartilhar também com alguém essa mensagem. Alguém que está aprendendo, resistindo à mão de Deus e você está vendo que essa pessoa está quebrada. Eu sei que você aí também talvez esteja passando por isso. Então pare de resistir. Deixa Deus entrar. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Amém? Fique em paz. Que o Senhor te guarde. Tchau, tchau. Ó, amanhã, gente, amanhã nós falaremos sobre as trevas. Não vou dar spoiler, não. Só vem aqui amanhã. Só vem aqui amanhã. A partir das 5 horas da manhã que a gente tem um encontro marcado.